minutos iniciais, que a gente sempre aguarda, o pessoal conectar, né, para a gente poder dar início, então, à nossa aula. Então, já coloquei aqui a gravação a começar, né, então a gente vai tratar do nosso conteúdo de hoje, aula 7 e 8. Sempre no início de cada aula, eu relembro lá o nosso calendário, né, que é algo importante, o pessoal não esquecer dos prazos, os combinados que a gente fez lá no nosso contrato pedagógico. Então, é uma relembrança, né, é algo rápido, a gente vê os pontos básicos, porque os detalhes completos, né, relacionados a esse calendário, a gente fez no vídeo do contrato pedagógico, foi um vídeo de mais ou menos uma hora e um pouquinho, mais ou menos, né, gente? E esse vídeo está ali à disposição de vocês também na barra atividades do Classroom, no tópico contrato pedagógico. Está lá o vídeo detalhando tudo, né? Então vamos passar rapidamente o nosso calendário para relembrar esses aspectos, tá? Então, gente, correspondente ao dia 19/4, a gente teve aula 1 e 2. Nesse dia a gente teve também o contrato pedagógico, né? Correspondente a essa semana 1, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, lá dentro da disciplina de DP, dentro da semana 1, a avaliativa 1. Valendo um ponto, prazo, conforme foi combinado, vocês têm que olhar o guia do aluno e fazer dentro daqueles prazos lá, né? Dia 26/4, nós tivemos a aula 3 e 4, dentro da disciplina de DP, dentro da semana 2, correspondente a essa aula 3 e 4, vocês ficaram com a avaliativa 2 para fazer, valendo um ponto lá no Moodle, né? Prazo também no guia do aluno. Semana passada, 3/5, nós tivemos a aula 5 e 6, e vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 3, igualmente lá dentro da disciplina de DP, lá no Moodle, dentro da semana 3, está lá a avaliativa 3, valendo um ponto, prazo para fazer no guia do aluno. Não pode perder o prazo, né? Os prazos estão sempre lá, você tem que olhar esse arquivo, né? A gente tratou dele lá no vídeo do contrato pedagógico. 10/5 hoje, a gente tem então a aula 7 e 8, conteúdo correspondente, né? A aula 7 e 8 da apostila de vocês. Correspondente a essa semana 4, você tem a avaliativa 4 para fazer lá no Moodle. Mesma coisa, né? Acessa lá a disciplina de DP, semana 4, faz a atividade avaliativa 4 valendo um ponto. O prazo está onde? No guia do aluno, que é aquele arquivo que vocês têm o compromisso, né, de abrir e olhar os prazos e fazer dentro das datas, né, e horários correspondentes lá nesse arquivo, né, que está lá dentro do Moodle. Falamos disso no vídeo do contrato pedagógico, tá? O Guilherme colocou ali no chat que as avaliativas 2 e 3 encerram hoje. Muito obrigado, Guilherme. O Guilherme deve ter olhado lá o guia do aluno, né, Guilherme? Então, muita atenção, tá, gente? Isso está sendo informado já lá no vídeo do contrato pedagógico, no primeiro dia de aula, mas no início de cada uma das aulas a gente reforça isso, para ninguém perder o prazo, ninguém esquecer de fazer, enfim. 95%, 96% mais ou menos aí, tá em dia, né, cumprindo os prazos, fazendo as atividades avaliativas. Teve gente que, inclusive, já entregou o trabalho disciplinar, né, eram 2 pessoas ali que já entregaram o trabalho. Mas as atividades avaliativas, estou vendo lá que algumas pessoas perderam a primeira, porque já encerrou o prazo e não fizeram. Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos porque se perder as notas das atividades avaliativas, há um risco aí, né? Ou de reprovação, ou de ter que fazer a avaliação de substituição, né? Então, muita atenção. Feitas as 4 atividades avaliativas, faltam 6 pontos para fechar os 10 pontos da N1. Esses 6 pontos vêm do trabalho disciplinar, né? É para vocês fazerem lá no Classroom e entregarem até o dia 15/5. Também falamos a respeito do trabalho disciplinar, né? Lá no vídeo do contrato pedagógico. O arquivo ele é editável, né? Vocês abrem, editam ali nas tabelas as respostas de vocês e clicam lá na caixinha de entregar. Também lá no vídeo do contrato pedagógico, né? A gente comentou que alguns relatam, né, principalmente quem faz pelo celular, que não consegue editar o arquivo ali, né? Então esses baixam o arquivo, né? Baixam o arquivo em formato Word, edita no seu computador, enfim, onde consegue trabalhar, salva o arquivo, é claro, né? Vai ali no trabalho disciplinar dentro do Classroom, clica nele e vai clicar lá em adicionar arquivo. Aí vai adicionar o seu arquivo externo, né? Que fez e salvou no computador ou no celular, tá?
Então, esse é um Sor, segundo formato, uma segunda forma de fazer a entrega do arquivo ali dentro do Classroom, tá? Sempre pelo Classroom. Alguém tem pergunta? Sor, Pode falar. oi. Tu consegue dar uma explicadinha rápida em como fazer aquela última parte do trabalho? Porque eu cheguei lá e eu tranquei aquela parte de cálculo das férias. Eu não. Eu até consultei o material ali, mas eu não consegui me lembrar como é que fazia. E tu consegue explicar? Tá. Aquela parte das férias ali, acho que a gente vai ver hoje ainda, né? Alguma coisa também É, porque relacionada. ficou. Só tinha uma parte do material na última aula, bem no finalzinho. Aí eu não sei se tu É, chegou a passar tudo. isso. Então a gente vai ver mais alguma coisa a respeito, né? A gente vai falar sobre rescisão também, enfim. Hoje, 13º, enfim. Mas aí se permanecer alguma dúvida, alguma coisa extra, a gente abre ali e dá uma olhada, tá? Mas Tá, em tá bom. relação às férias, o conteúdo que a gente trabalhou antes, né, a respeito de férias, é o suficiente para fazer aquele trabalho ali, tá? Aquele último elemento, certo? Tem Tá. um salário de férias, né? Tem o percentual correspondente ao que a gente viu lá nas aulas, né? Nas aulas anteriores, ao número de avos que ele trabalhou. Então, as férias vão ser correspondentes ao período aquisitivo dele, né? Dentro do período aquisitivo, ele vai ter direito a 12 meses de férias, ou a 10, ou a 8. Ele tem que fazer esse cálculo de avos de direito de férias, né? Também conversamos a respeito das faltas, caso hajam faltas, né? Até 5 faltas sem justificativa durante o ano, ele ainda tem direito a 30 dias de férias. Caso ele tenha um número excessivo de faltas superiores a 5 sem justificativa, ele passa a ter uma redução dos dias de direito. Então, todos esses detalhes foram tratados na outra aula. Então, com relação ao cálculo que precisa fazer ali no trabalho, isso foi trabalhado em aula, tá? Então, não falta elementos. Tá? O passo a passo está ali na aula. Tá? Então, tem que criar a situação ali, né, em si, para poder fazer aquele cálculo. Porque ele é um pouco livre ali, né? Tu escolhe um daqueles 5 funcionários para fazer o cálculo de férias. Qualquer um deles que tu quiser. Tem alguns casos ali que o funcionário teve periculosidade, outro teve... Mas aí tu vai simular, então, as férias de algum deles ali, tá? Tá bom, eu vou ter que tentar achar um vídeo no YouTube, então, porque eu não entendi por ali mesmo. Mas eu vi que tu postou uma playlist ali, eu vou dar uma olhada ali. Tu assistiu o vídeo da aula anterior? Assistir? Sim, e ali diz assim, ó, fazer primeiro passo A, fazer o segundo passo B, fazer o segundo passo C, para chegar num determinado resultado D. Então, se tu fizer A, B e C, tu chega no resultado D. Qual dos passos tu não entendeu? Trancou tudo, senhor, não consegui ouvir. Tá. Então, a gente tem um passo a passo, né? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, para chegar no resultado. Então, tem um passo a passo que foi demonstrado em aula. Daquele passo a passo, qual passo tu não entendeu? Eu vou dar uma olhada de novo, vou tentar achar um vídeo e vou tentar. É que eu faço estágio no RH também, então eu posso pedir ajuda, mas eu vou conseguir fazer. Porque eu Nossa, a vou ter gente que dar vai... uma olhada no material de novo, vou ter que dar uma lida de novo, porque realmente eu não me lembro como é que faz, não consegui entender lendo ali. Sim, é que é importante trazer a tua dúvida, né? Se souber dizer exatamente qual é a tua dúvida, a gente consegue evoluir a partir disso. Mas no geral, assim, né? Preciso entender primeiro qual é a tua dúvida. Exatamente o que ali Tá, no cálculo de férias. eu vou tentar fazer durante essa semana e qualquer coisa eu te envio um e-mail com Tá. a minha dúvida. O ideal sempre é tirar as dúvidas na aula ao vivo, né? E-mail eu vou te indicar, ó, assiste tal trecho, tal aula, vê tal capítulo, porque durante a semana eu estou atendendo outras turmas, né? Então, meus e-mails não consigo dar uma aula por e-mail, entendeu? Não vou conseguir te atender com toda a qualidade que eu poderia te atender durante a aula ao vivo, porque Sim. eu vou estar Não, atendendo outras mas bem turmas, né? tranquilo, senhor. Eu vou tentar dar Tá? uma lida de novo e vou tentar reforçar ali, eu acho que eu consigo. Tá. Se durante a aula tu lembrar ou tu der uma olhada em alguma coisa e, esse ponto aqui que eu queria saber, volta a perguntar, porque a aula vai até às 22, né? Então, se até lá tu conseguir ver alguma coisa que
te ressalte mais, esse ponto que eu preciso, participa, pergunta, tá? Tá bom. Certo? A par disso também, eu fiz uma playlist, um material extra, para além do conteúdo que a gente já viu, né, em aula e que a gente está vendo. Eu fiz aquela playlist lá, um passo a passo de diversos cálculos. Cálculo de rescisão, cálculo de férias, cálculo de adicional noturno, cálculo de hora extra 100%, hora extra 50%, né? Como achar o valor da hora, como calcular o adicional noturno, como calcular a hora reduzida noturna, DSR, né? Insalubridade, periculosidade. É uma lista bem grande. Já postei essa playlist umas 2, 3 vezes antes para vocês ali no mural do Classroom, e hoje postei de novo, né, mais uma vez, para que, de repente, alguém que não viu, que tinha essa playlist, né, possa se recorrer a ela, tá? E claro, gente, quando vocês têm uma dúvida, o espaço para vocês tirarem as dúvidas é durante a aula ao vivo, né? Mas para a gente poder ajudar, a gente precisa saber exatamente qual é a dúvida. Então, vou perguntar para você, qual é a dúvida, qual é o ponto, qual é o cálculo. E você tem que saber dizer qual, né? Para a gente poder esclarecer, tá? Mas os materiais de aula e material extra, sempre procuro disponibilizar para vocês ali. Mas preciso que vocês também sejam específicos aí, né? Quando forem fazer alguma dúvida, uma pergunta, né? Durante a aula é o momento ideal para isso, porque a gente está ao vivo, né? A gente consegue atender ao vivo e tratar a dúvida especificamente ao vivo, tá? Como eu disse para vocês, e-mail para questões emergenciais, né? Nos outros horários eu estou atendendo outras turmas, né? Eventualmente no intervalo ou no outro eu consigo responder alguma coisa rápida, assim, tipo, olha tal material, olha tal aula, olha, né, aquele passo a passo. Não vou conseguir dar uma aula, explicar, né? Uma aula por e-mail, tá? É realmente emergencial o e-mail. Nos outros horários temos aí atendimento de outras turmas, né? Assim como eu estou atendendo vocês agora, eu não consigo responder e-mail de que alguém está me mandando e-mail agora. Se for olhar, eu vou olhar no horário de intervalo da turma de vocês e vou dar um indicativo, né, dessa outra turma, olha tal conteúdo, olha tal aula, olha tal vídeo, né, das nossas aulas anteriores, tá? Porque no horário ao vivo a gente está aqui conectado para atender vocês, certo? Com relação, então, ao trabalho disciplinar, ele pode ser feito em dupla, trio ou grupo de até 5 alunos, sendo que, embora a elaboração seja coletiva, possa ser coletiva, vocês têm que fazer a entrega individual, tá? Então, cada um vai entrar no seu Classroom e vai clicar em entregar, certo? Claro, gente, nós temos aqui, né, 4 semanas de aula, né, e como a gente comentou já lá no início, né, a turma de vocês é EAD, né, a turma de vocês não é presencial, né? A turma presencial tem aula quando? Segunda, terça, quarta, quinta, né? São 4 dias de aula. Então, a gente tem aula uma vez na semana. O aluno EAD, o que ele tem que fazer? Nos outros dias de aula, ele tem que fazer a sua carga horária autônoma, autogestão. Isso é o ensino EAD. Então, eu tenho 3 horas de aula na segunda-feira, das 19 às 22. O aluno EAD tem que estudar autonomamente, fazer a sua autogestão do estudo, né? Então, nos outros dias, terça, quarta, quinta, tem que reservar carga horária de estudo. Né? É assim que se estuda no EAD, né? A gente tem que estudar também, né? A gente tem que se preparar para pesquisar, né? Fazer os nossos resumos, esquema do caderno, refazer os cálculos das aulas, refazer os exercícios, né? A gente sempre tem exercícios na segunda parte da aula, e aqueles exercícios são muito importantes também. Enquanto a gente está fazendo os exercícios na segunda parte da aula, também é um caminho, né? Para tirar dúvidas, perguntas. E eu noto que alguns, às vezes, naquela segunda parte da aula, que tem que fazer os exercícios, né, e participar da aula, enfim, com as dúvidas, se não conseguiu fazer um exercício, se não conseguiu entender um exercício, eu noto que muitos desconectam, né, e não estão aproveitando aquele momento, aquele espaço para tirar dúvida, né, que é sempre muito importante. Então, recomendo, né, gente, façam os exercícios na segunda parte da aula, não desconectem, porque depois vai ficar com dúvida, né, aquele exercício que a gente fazer o cálculo daquele jeito, assim, 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 bom, foi explicado em aula, teve exercício na segunda parte, só que aí, às vezes, ou desconectou, ou tentou fazer ali e ficou com dúvida e não perguntou durante a aula, né, não participou. Então, a participação de vocês é sempre bem-vinda. Vocês podem ver até que eu sou um pouco chato, às vezes, né? Falo um pouquinho, daqui a pouco estou perguntando para vocês se vocês têm dúvida, têm pergunta. Tanto na primeira parte da aula, quanto na segunda.
Mas se eu pergunto se tem dúvidas, se tem pergunta para fazer ali a respeito daquele conteúdo, ninguém faz pergunta, ninguém traz, né, alguma situação, né, É porque eu entendo que ficou entendido, né? Então, a gente fez lá uma explicação sobre o cálculo da hora extra. Aí, pessoal, ficou claro? Ficaram alguma dúvida sobre como fazer o cálculo da hora extra? E geralmente, claro, não é um conteúdo novo para vocês, né? Vocês já viram isso lá no primeiro ciclo, né? Na disciplina de administração de RH. Todo mundo já passou por aquela disciplina porque está no segundo ciclo aqui, né? Então, é claro, né? Fica óbvio que vocês já conhecem isso, né? Vocês já aprenderam a fazer cálculo de hora extra, adicional noturno, cálculo de férias, né? A gente está revendo alguns aspectos, né? Então, para vocês, tenho certeza que é meio que chover no molhado, ou relembrar algumas coisas, né? Então, vocês têm uma facilidade um pouquinho maior, né? Porque não é um primeiro contato, né? Vocês já estão tendo um segundo contato. Então, também que facilita bastante, né? Que vocês daqui a pouco, né? O professor está sempre perguntando se tem dúvida, né? Que chato isso, porque eu já sei como fazer, eu já aprendi isso no primeiro ciclo, né? Mas faz parte do meu papel, né? Então, eu até lamento, né? O pessoal que possa se sentir chateado, né? De eu estar perguntando toda hora se vocês têm dúvida, mas aqui é meu papel, né? Saber se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Quer participar, tá? Não é para chatear vocês, tá? É para realmente ver se alguém quer participar, quer perguntar, enfim, que é algo sempre muito importante. É até enriquecedor, né? Porque daqui a pouco tem muitos de vocês que estão trabalhando no mercado, que têm experiência, né? Já atuando dentro da área de DP, de RH, e também pode participar da aula, não só com dúvidas e perguntas, mas podem trazer exemplos, né? Situações que ocorreram, que enriquece sempre o momento da aula. Então, a minha insistência na participação de vocês também vai nesse sentido de enriquecer o momento de aula, tá? Para daqui a pouco não ficar um monólogo, né? Só o professor falando, né? Então, eu tento puxar a participação de vocês nesse sentido também, tá? Então, se sintam sempre à vontade durante a aula para participar. Não só com dúvidas e perguntas, né? Porque daqui a pouco eu estou chovendo no molhado, né? Estou falando aquilo que vocês já sabem lá desde o primeiro ciclo. Mas também para participar aí com as experiências profissionais de vocês, tá? Quem tiver uma experiência, né, algo a trazer, também é sempre muito bem-vindo. Certo, gente? Juliana colocou no chat. Trabalho, só coloco o resultado de cada etapa na tabela. Tem que demonstrar os cálculos, tá, Juliana? Abaixo da tabela. Amanda, sobre o trabalho tem que ser entregue separado, individual. Sim, cada um tem o seu trabalho lá, né? Vai entrar no seu perfil do Classroom, vai fazer a sua entrega, tá, Amanda? A elaboração dele pode ser em conjunto, né? Pode ter feito em parceria com um colega, né? Mas aí cada um da dupla, por exemplo, vai fazer a sua entrega, né? Vai entrar no seu perfil do Classroom, vai abrir o seu arquivo, registrar suas respostas, né? E os seus cálculos e clicar em entregar, tá, Amanda? Juliana está fazendo o caderno, depois vai passar para lá. Legal, Juliana. Guilherme. Guilherme depois pede para entregar resumo do trabalho disciplinar. Não entendi muito ali, Guilherme. Mas tranquilo. Deixa no ar. Tá certo, Guilherme. Valeu. Gente, trabalho disciplinar então vai fechar os 10 pontos da N1, né? Só que a nossa média final, N1 mais N2, tá? Então a gente precisa do ponto da N2. Anexando o trabalho ali, tranquilo, Guilherme, tá? Abaixo da tabela, se tu fez os teus cálculos no caderno e quer botar uma imagem embaixo demonstrando ali, sem problema. Claro que eu prefiro digitado, né? Para mim é melhor, eu sou 4 olhos, né? Às vezes se a foto ali do teu cálculo não ficar muito nítida, eu não consigo ver muito bem. Tá, Guilherme? Mas se fez o cálculo no caderno, né? Tu vai preencher a tabela, digitar ali os dados e embaixo colocar a foto do teu cálculo do teu caderno, sem problema, tá? Aí vai ali, tem
a aba inserir, né? Vai ali inserir imagem, aí vai puxar as imagens do teu celular, por exemplo, que tu tirou a foto do cálculo do teu caderno, aí tu consegue adicionar ali, tá? Ou se for no computador, né, fica mais fácil, tu clica o botão direito do mouse em cima do espaço ali, e vai inserir e vai puxar, tu faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né, um print da imagem que tu já tem salva no computador, tá, Guilherme? Muito bem. Então, gente, para N2, nós temos a nossa prova final dia 17/5, né? É a avaliação final, ela vale 10 pontos, e, claro, né, somada com a N1, a gente divide por 2, e a média mínima é 6, né, para aprovação. Bom, se acontecer de ficar abaixo da média, ainda tem a prova de substituição. A prova de substituição ocorre no dia 5 de junho, tá? O ideal é que, né, e eu desejo isso para todo mundo, que todo mundo fique na média, não precise fazer a prova de substituição. Então, o que eu preciso para chegar na média? Né? A soma da N1 e N2 tem que dar no mínimo 12, né? Porque dividido por 2 dá 6. Então, se eu tirar 8 na N1 e 4 na N2, dá 12. Divide por 2 dá 6. Estou na média, aprovado por média. Mas se eu tirar 8 na N1 e tirar 2 na N2, somos 2 dá 10. Divide por 2 dá 5. Bom, aí nesse caso, vai ter que fazer a prova de substituição lá no Moodle, né? No dia 5 de junho. A substituição substitui qual nota? A menor, né? Então, se fica com 8 na N1, 2 na N2, a nota da substituição vai substituir a nota 2, né? E quanto que eu preciso tirar? A diferença para somar 12, dividir por 2 e dá 6, tá? A nossa prova nesse dia 17/5, né, ocorre às 19 horas no Moodle. Então, vocês vão acessar o Moodle nesse horário e vão clicar lá na prova para fazer ela. Ela vai pedir um código, mas aí, antes das 19 horas, vai ser postado no Classroom as instruções e o código da prova. Vocês vão ler essas instruções, copiar o código, né, e inserir lá na prova do Moodle que vocês vão fazer, tá? São 10 questões, ao final das 10 questões, clicar lá em salvar e enviar para dar os 10 pontos, tá? É claro que tem que ter 75% de frequência, né? 75% de frequência nas nossas aulas, também para aprovação, né? Ainda média 6, tem a questão da presença, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre o nosso calendário, datas e compromissos avaliativos? Acho que não, senhor. Tranquilo? Tô tranquilo. Legal. Teve alguém que me mandou um e-mail antes, eu não consegui responder ainda, que era sobre as tabelas ali do trabalho, se eu tinha as tabelas em Word. Infelizmente eu não tenho elas em Word, tá? As tabelas estão naquele arquivo no Classroom. Mas se alguém precisa passar para o Word, pode copiar, né? Marca elas ali, copia e cola dentro do Word direto. Tá? Não me lembro agora quem é que foi que mandou esse e-mail. Eu li ele, mas não consegui responder ainda. Tá? Muito bem. Então, vamos adiante. Se você não tem nenhuma dúvida, né, fica tudo claro aí em relação aos nossos compromissos avaliativos. Nós vamos adiante. Não esqueça o trabalho, gente. Lá depois de fazer o trabalho, tem que clicar naquela caixinha entregar, né? Eu só recebo o trabalho depois que vocês clicam em entregar. Enquanto vocês não clicarem em entregar, eu não consigo ver o arquivo, o desenvolvimento que vocês fizeram, tá? Não esqueçam disso. Então, gente, vamos à nossa aula 7. Professor. Estamos com o 13º salário e a gratificação natalina, que é a mesma coisa, né? São sinônimos. Ariadne? Oi, desculpa interromper. Eu fiz hoje a avaliativa 3. Os colegas que não fizeram o prazo de entrega é hoje. E eu fiquei com dúvida na questão 7. Eu posso confirmar ela com o senhor agora ou o senhor iniciar e depois a gente vê? A gente pode comentar a respeito, só não vou poder te dizer qual a alternativa certa, por exemplo. Não. Eu só queria tá em andamento, passar tá? para o senhor o cálculo que eu fiz e o senhor só disse se está certo, se está errado. A alternativa de fala sobre o salário do funcionário, que ele trabalha 8 horas diárias. No mês, ele realizou horas extras com 50%, aí diz o valor da hora e do DSR, e trabalha em condições periculosas. Aí pede para a gente calcular o valor da periculosidade.
No Certo. meu cálculo, eu peguei o valor do salário mensal, somei as horas extras com o DSR, e desse valor eu adicionei 30%. É isso? Olha bem na nossa aula sobre insalubridade e periculosidade. Quando tem, o que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro a hora extra para depois a insalubridade e periculosidade, ou a gente faz primeiro a insalubridade e periculosidade para depois fazer a hora extra? Qual é a sequência? O que tu acha? Eu acho que faz primeiro a hora extra, porque aquela hora foi insalubre ou periculosidade. Tu tá fazendo o cálculo da hora extra antes de fazer a insalubridade, ou antes de fazer a periculosidade, né? Então, tu Tá. não tá fazendo o cálculo da hora inserindo isso Eu já, né? sabia que eu só precisava de uma luz. Tá, já entendi. Obrigada, professor. Desculpa interromper. Tá, tranquilo, capaz. Só não posso te dizer a resposta certa ali, mas o caminho é esse, tá? Tá. Guilherme, tem vários pega-ratão nas perguntas. Qual o valor da insalubridade média? Tem que entender o que lê, né, Guilherme? É isso aí. Daiane, verdade, é isso? A gente tem que ler, e dentro do contexto daquilo que a gente lê, a gente tem que extrair as informações que a gente precisa. Exatamente isso. Muito bem. Então, gente, 13º salário. Vamos começar nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Até interessante foi a pergunta da colega antes, né? Eu faço isso antes, eu faço isso depois. Inclusive isso, né, tá nas nossas aulas lá. Então, eu sempre gosto de recomendar, né, gosto que revejam as minhas aulas lá, gosto que vocês revejam o passo a passo que foi feito, porque tá lá, né? Faz isso primeiro, faz aquilo depois faz aquilo outro e chega no resultado. Então, tem um passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E os cálculos vocês vão ver que tem isso, né, durante a aula. Então, ajuda bastante, né, para vocês reverem lá. Então, a gente, 13º, tem uma previsão legal, né? Também chamado de gratificação natalina, tá? Foi instituído pela Lei 4.090 lá em 62 e foi regulamentada 3 anos depois, né? Sua forma de funcionamento em 65, tá? Então, todos os funcionários aí regidos pela CLT, então vão fazer jus, né, a esse 13º salário ou gratificação natalina, né? Chamado de gratificação natalina porque ocorre no mês ali de dezembro, né? E ela corresponde, então, a 1/12 da remuneração, tá, integral devido ao empregado em dezembro, por mês de serviço, ou seja, ela é proporcional à atividade desse empregado ao longo do ano. Então, tem que saber quantos avos de direito, né, cada empregado terá ao receber o seu 13º salário. Então, se trabalhou os 12 meses, vai ter 12 de 12, ou seja, vai ter um salário integral, né, de 13º. Se ele trabalhou 8 meses, vai ter 8 de 12, né, então vai ter esse 13º salário correspondente ao número de meses que trabalhou. Então, o número de avos, né, não é uma novidade para vocês, porque isso também acontece lá com relação ao direito de férias, né, que já tratamos em aula anterior. Tá? Então, é o mesmo princípio, né, o mesmo entendimento. Então, tem uma proporcionalidade de direitos. Sendo que, se a gente tem que contar, né, o número de meses que ele vai fazer jus, vai ter direito ao 13º, né, se ele entrar no meio do mês, se entrar no dia 10, se entrar no dia 20, eu considero aquele mês de entrada, conta como um avo de direito, né, um mês de direito dos 12, depende, né? Se a quantidade de dias de trabalho naquele mês, né, for igual a 15 ou mais que 15, aquele mês conta integralmente.
Então, o funcionário foi contratado no mês 4, mas ele foi contratado no dia 20. Então, do dia 20 até o dia 30 ou 31, não vai ter 15 dias de trabalho naquele mês. Então, aquele mês 4 não vai contar. Então, eu vou contar o 13º dele a partir do mês 5. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai ser 8, né? Então, vai ter 8 meses sobre o 13º salário, tá? Então, tem uma fração correspondente aos meses de direito. Quem é que vai receber um salário integral? Só quem trabalhou os 12 meses completos, né? Na empresa, tá? Então, está aqui a nossa tabela de apuração do número de avos de direito para 13º salário, né? Então, trabalhou só um mês, 1 de 12, trabalhou 2 meses, 2 de 12, trabalhou 3 meses, né, 3 de 12, até ter trabalhado todos os meses, aí vai fazer jus a 12 de 12. Né? Então, quem é que vai ter menos proporcionalidade de direito? Quem entrou no meio do ano, né? Não está trabalhando o ano integralmente, tá? Isso acontece geralmente quando acontece contratações ao longo do ano. Tá? Agora, todos os outros funcionários que já estão trabalhando na empresa, né, há mais de um ano, né, vão fazer jus aí ao 13º normalmente. Renata não vai conseguir olhar a primeira parte da aula, tendo a apresentação de trabalho da faculdade. Depois assiste a gravação, tá, Renata? As aulas são gravadas ali para essas situações emergenciais aí, né? Tá? Vamos ter exercícios também. Depois, na segunda parte, não deixa de fazer, tá? Muito bem. Bom, o 13º, como vocês sabem, ele pode ser pago em 2 parcelas, né? Em geral. Então, a primeira parcela ela tem uma forma de cálculo e a segunda parcela tem outro formato de cálculo. Tá? Na primeira parcela, nós não temos alguns descontos ali, né? Os descontos vão incidir lá na segunda parcela do cálculo do 13º salário. Então, para calcular a primeira parcela, nós temos alguns critérios. Claro, tem que verificar se o empregado não teve faltas injustificadas. Porque as faltas injustificadas, né, vão comprometer o número de avos de direito. Da mesma forma como acontece, né, lá com relação às férias, né. Alguns afastamentos, né, se ele foi admitido durante o ano, que foi o caso que a gente falou antes, né, para verificar o número de meses que ele teve direito. E, claro, o mês da admissão só conta se ele tiver mais 15 dias ou mais trabalhados. Tá? Então, o funcionário foi admitido no dia 5 do mês, no dia 10 do mês. Ainda vai ter 15 dias, né, dentro do mês para ele trabalhar, então aquele mês vai contar integralmente para o 13º dele. Certo? Segundo passo aí para a base de cálculo da primeira parcela. Tá? A gente vai considerar, claro, né, o salário base. Nós temos que considerar verbas de remuneração fixa, né, que são recebidos por esse trabalhador mensalmente, como insalubridade, periculosidade, adicionais. Claro, dentro da proporcionalidade, né, se ele tiver 8 meses, vai fazer referência, né, aos 8 meses, se fizer 5, referência aos 5, se tiver os 12, referência aos 12 meses. Então, quando é que vai receber o adicional de insalubridade integral no 13º salário, periculosidade integral no 13º salário? Quando ele tiver trabalhado os 12 meses, né, integrais. Aí no 13º salário corresponde a periculosidade integral lá no 13º. Agora, se for proporcional, a periculosidade, a insalubridade também será nessa mesma proporcionalidade. Tá? Manu, se tiver 30 dias de afastamento por INSS, ele perde determinado mês. Isso, tem umas regrinhas ali, né, a respeito dessas situações, claro, né, atestado, né, os primeiros 15 dias ainda contam, né, a empresa vai sair, né, das verbas da empresa o pagamento do 13º salário, o resto aí será em função do governo, né, então ele vai estar, ele é segurado, né, no INSS, e aí fica por conta do governo essa situação, tá, Manu? Tem várias situações, a apostila de vocês ali é muito boa nisso, né? Bem completinha. Todas aquelas situações que estão citadas ali precisam ser consideradas.
as médias de variáveis em horas. Então, se teve horas extras durante o ano, se recebeu adicional noturno, né, a hora reduzida noturna, né, tudo isso precisa ser considerado, né, em médias, para compor o 13º salário. Então, fez hora extra no mês 6, fez hora extra no mês 8, fez hora extra no mês 10. Né? Ele tem direitos lá a 13º salário, né, sobre os 12 meses, tá? Ele não foi admitido durante o ano, já está integralmente na empresa o ano inteiro. As médias das horas extras precisam ser feitas para ser consideradas, então, dentro do 13º, tá? Média de variáveis em valores como comissões, produtividade, se houver, né? Tem algumas empresas que têm isso, né? Comissões para vendedores, né? Na indústria, às vezes, tem comissão de produtividade, aí tem que fazer essas médias também, né? E sobre, então, a primeira parcela do 13º salário, importantíssimo, não tem descontos ali, né? Na primeira parcela de INSS e Imposto de Renda. Esses descontos serão feitos lá na segunda parcela, sobre a integralidade do valor, mas lá na segunda parcela, tá? Então, a fórmula para cálculo da primeira parcela vai ser a remuneração. Muita atenção, né? Remuneração não é salário base, não é salário mínimo, é remuneração. Porque considera, além do salário base, né, aquelas médias, né, os adicionais correspondentes considerados. Divide por 12, né, são os 12 meses, e depois multiplica pelo número de avos de direito. Tá? Então, divide por 12 porque o mês tem 12 meses. Tá? Vai descobrir, então, quanto considera, né, o 13º por cada mês. E vai multiplicar pelo número de meses que ele trabalhou, né, que são efetivos ali durante o ano. Né? Quem foi efetivado, enfim, no meio do ano, multiplica pelo número de meses correspondentes. Divide por 2 por quê? Né? A primeira parcela é a metade, né, do valor do 13º, então divide por 2 vai dar o valor da primeira parcela. Certo, gente? Os encargos sociais, então, sobre a primeira parcela do 13º, não incide, não se faz o cálculo, né, incidente de INSS nem de imposto de renda, tá? No entanto, a empresa já faz o depósito de 8% sobre o valor correspondente pago ao empregado. Então, aquela metade, né, do valor do 13º salário, faz 8% daquela metade e deposita, né, já na conta vinculada ao FGTS desse trabalhador, correspondente à primeira parcela. A primeira parcela, ela geralmente, né, é paga ali entre o dia 20 de novembro, né, até o final de novembro. Digo geralmente porque a maioria das empresas faz desse jeito, mas existem aí convenções coletivas, acordos, enfim, situações em que essa primeira parcela, às vezes, é paga, né, no meio do ano, né, algum mês específico, por solicitação do empregado que vai estar entrando de férias, né, pede antecipação do 13º. Então pode ser pago antes, mas a primeira parcela, ao fazer o pagamento dela, qualquer mês, né, anterior, inclusive, né, naquela data que é prevista ali, 20 de novembro, para pagar a primeira parcela, tem que fazer o pagamento dos 8%, né, do FGTS, recolher o FGTS para a empresa, tá? Salvo, né, as citações aí dos decretos temporários, né, relativos a parcelamento de pagamento de FGTS por parte das empresas, né, aí tem que entrar nas regras lá e ver em que regra a empresa se enquadra, né. Bom, vamos ver alguns exemplos de cálculo, tá? Então, cálculo da primeira parcela do 13º salário. Nessa situação, o empregado não teve faltas durante o ano, tá? Então, o empregado Marcos Coimbra não teve faltas injustificadas, o salário base dele é R$ 3.900 e a carga horária dele mensal, 220 horas. Ele tem um adicional de insalubridade em grau médio. Pessoal, grau médio de insalubridade, qual é o percentual? Quem é que lembra? 20%? 20% é grau médio, né? A insalubridade é sobre qual salário? Sobre o salário mínimo. Isso. Em regra geral, né? É sobre o salário mínimo nacional, vide exceções de convenção coletiva, enfim, né? Isso já
é batido, né? Mas é sempre bom relembrar, né? Tem as situações aí de convenções coletivas e de acordos coletivos, né? De trabalho tem que ser verificados. Pode que tenha uma situação mais benéfica, né? Para o empregado previsto na convenção coletiva, no acordo coletivo, e pode ser adotado esse outro valor. Mas, no mínimo, em regra geral, é sobre o salário mínimo nacional vigente naquele ano. Tá? Se o regional for adotado pela categoria, né, e esse regional for maior do que o salário mínimo, se adota aquilo que é mais benéfico para o trabalhador, é claro, tá? Previsto em convenção. Muito bem. Então, 20%, né, é o grau médio sobre o salário mínimo nacional. Então, vamos ver como é que fica a primeira parcela do 13º para o caso deste funcionário, né, que tem salário base de R$ 3.900. Então, ele tem um adicional de insalubridade a ser considerado, né, então, os 20% dos 1.100 do salário mínimo nacional, R$ 220 de insalubridade. Então, os 3.900 mais a insalubridade de 220, tem uma remuneração total de 4.120. Bom, a remuneração, né, a gente tem que dividir por 12, né, como consta na fórmula, né, e ele não teve faltas durante o ano, né, tem um ano completo, tem 12 avos de direito, então, para ele é a remuneração dele, os 4.120, divididos por 12, acho o número correspondente a cada mês, né, de 13º, e depois multiplica pelo número de meses que ele tem direito. Como não teve nenhuma falta, né, também não entrou no meio do ano, né, ele tem um ano integral, vai multiplicar por 12, e divide por 2, vai dar exatamente a metade, né, R$ 2.060 é a primeira parcela do 13º salário dele, tá? Porque aqui não tem incidência, né, de INSS, não tem incidência de imposto de renda. Esses cálculos de desconto são na segunda parcela. Mas, como nós vimos, a empresa já vai ter que reter, né, FGTS, 8%, que ela vai encaminhar para a conta vinculada ao trabalhador. Lembre-se, FGTS, né, também já é uma coisa batida, mas é bom relembrar, FGTS não é um desconto, né, é um benefício que a empresa paga na conta vinculada do trabalhador ao FGTS. Tá? Então, ela adiciona lá, né, 8% dos 2.060 a título de FGTS na conta do trabalhador, né, conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como é que vai ficar o recibo de férias não, o recibo de 13º, né, neste caso, da primeira parcela? Então, 2.060, o total de vencimentos, na primeira parcela não tem descontos, né, o desconto é zero, o total que ele vai receber, 2.060. Não desconta INSS, não desconta imposto de renda e vai pagar 8% do valor, né, da primeira parcela lá na conta vinculada do FGTS. Então, 8% de 2.060 vai depositar lá na FGTS, a empresa, né, vai depositar R$ 164,80, tá, na conta do FGTS desse trabalhador. Pessoal, como é que ficou aqui o cálculo da primeira parcela? Tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Por enquanto ainda não, senhora. Tá Não, professor, bem tranquilo. Tranquilo, legal. Muito bem. É tranquilo, né? Esse cálculo, vocês acabaram já... Até peço desculpa sempre, né? Porque a gente está retomando alguma coisa que vocês já viram lá na administração de RH, né? Mas é importante, né, no curso de vocês, na disciplina de DP, retomar e rever esses cálculos, né? Para fortalecer aquele conhecimento que vocês já começaram lá no primeiro ciclo ainda, né? Tá? Muito bem. O pessoal mandou tranquilo ali no chat. Tatiane mandou tranquilo. O Emerson de boa. Manu tranquilo. A Daiane também mandou tranquilo. A Tayla mandou um tranquilo lá no chat. Legal, valeu. Muito bem. Participem sempre que necessário, né? Ou pelo chat ou ao vivo, tá? Com as dúvidas, perguntas e participações de vocês. Vamos a um exemplo agora, gente, de um segundo cálculo. Agora é um cálculo também da primeira parcela, só que nesse caso, o 13º dele, né, é de um funcionário admitido durante o ano. Então ele não vai ter, né, direito ao 13º integral. Não vai ter aqueles 12 meses, né, para ter um salário integral extra.
Então, a gente vai ver agora essa proporcionalidade, tá? Aquele número de avos de direito, né? Que a gente já comentou antes. Então, simulando aqui o empregado Antônio Marcos Souza, ele foi admitido no dia 17 de julho, tá? Do corrente ano. E a gente tem que contar o número de dias, né? Aqui, se julho vai ser considerado ou não, né? O julho é um mês de 30 dias ou de 31 dias? Quem é que olha no calendário pra gente? Aí tem que contar, né? Do dia 17 até o dia 31. Tá? Então conta. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tem 15, exatamente 15. Então, julho tem 31 dias, se eu contar do 17, inclusive, até o 31, tem 15. Então, o mês de julho vai contar para 13º? Sim, né? Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Tem algumas situações que o pessoal olha a data, né? E faz o cálculo assim, 17 não vai dar 15, né? Até o final do mês, vai ter que contar cada dia no calendário, né? Porque o dia, inclusive, está sendo contado, né? E se o mês tiver 31, vai dar os 15. Se tiver 30, aí não vai dar, né? Mas então tem que contar mesmo a data do calendário, tá? Contar os dias no calendário. Vamos fazer um cálculo de cabeça, que às vezes de cabeça a gente acaba, né, sendo traído pela matemática, né? A gente fala assim, 17 mais 15 dá mais de 31. Então, não tem 32 meses, 32 dias no mês, né? Então, não vai pagar aí nesse caso. Pelo contrário, né? Quando a gente faz o cálculo matemático, a gente não está considerando, inclusive, o dia 17. Então, tem que contar realmente no calendário, tá? O salário base dele, R$ 2.100. Ele trabalha 220 horas por mês e ele tem um adicional de periculosidade. Pessoal, qual é o adicional de periculosidade? Qual o percentual? 30%. 30%. 40%. Quem é que disse 40%? Guilherme se apressou aí. Mas eu gostaria de trabalhar na empresa do Guilherme. Seria muito bom, porque aí eu ia ganhar mais periculosidade. Então, pessoal, se habilitem, mandem currículo para o Guilherme. Ia ser bom. Todo mundo quer trabalhar com o Guilherme agora. Pagam mais. Mas aí, Guilherme colocou ali que 40% é na... Na tua empresa não pagam nem salubridade, Guilherme. Puxa, aí é complicado, né? Mas é isso, gente, tá? Então, exatamente, é um problema, né? Quando a empresa não paga, depois dá alguma situação pós-judicial aí, né, Guilherme? Então, 30% de periculosidade, é o percentual da periculosidade. E esses 30% incidem sobre qual salário, gente? O salário do funcionário. O salário base, né, do funcionário, tá? Então, muito bem. O Manu colocou ali a base, né, isso aí. Então, vamos ver como é que transcorre o cálculo da primeira parcela. Então, nós temos aqui salário base 2.100 e o cálculo da periculosidade, 30% do salário base, né, que é o que consta na lei, que corresponde, então, a R$ 630. Qual é a remuneração dele? O salário base mais a insalubridade. Então, a remuneração, neste caso, desse funcionário, é R$ 2.730. Tá? Então, quantos avos de direito ele vai ter? 6, né? 6 de 12. Né? Porque conta julho, né? Certo? Se a gente contar o mês de julho até dezembro, vai dar 6. Porque ali descobrimos que julho conta, né? Porque de 17 até 31 tem aquele tal dos 15 dias para poder considerar aquele mês da admissão, né? Então, o mês da admissão está sendo considerado. Julho, então julho até dezembro, 6 meses, tá? Então, por isso é 6 de 12 avos. Muita atenção em relação a isso, tá, gente? Uma das principais falhas aí no cálculo do 13º, quando tem contratação em meio de ano, né? Esquecer de ver essa questão do número de dias e não considerar, né, o mês da admissão. Ou então, né, buscar ver se o mês da admissão vai ser considerado, mas não contar no calendário, né? E aí faz aquele cálculo de cabeça ali que não fecha, né? Então, muita atenção em relação a isso. Remuneração, 2.730, nossa fórmula, né? Divide por 12, porque o mês tem 12 meses, e a gente descobre, né, qual o décimo correspondente a cada mês. E como ele trabalhou só 6 meses no ano, né, multiplica esse valor por 6.
e divide por 2 para achar o valor da primeira parcela. Então, a primeira parcela dele, R$ 682,50. Tá? Então, a primeira parcela não tem desconto de INSS, não tem imposto de renda, né, na primeira parcela, e a empresa vai depositar lá no FGTS 8% sobre este valor, a título, então, né, de fundo de garantia por tempo de serviço na conta vinculada dele. Né? Como é que fica o recibo, então? Proventos, 682,50, não tem descontos. Total, então, a ele receber, vai ser depositado para ele, né, nessa primeira parcela, os 682,50. FGTS, como a gente falou, né, 8% desse valor, a empresa vai depositar na conta do FGTS vinculada para esse trabalhador, R$ 54,60. Tá? Tulase, está indo trabalhar. Tranquilo, Tulase. Certo. Não deixa de assistir a parte que tu perder aí, né, enquanto está em deslocamento. Depois esse vídeo gravado é disponibilizado ali na aba Atividades do Classroom, tá? Muito bem. Então vamos ver agora, gente, a segunda parcela, né? A gente já viu a primeira parcela em duas situações diferentes, né? Então a gente viu um primeiro cálculo com um funcionário que recebia o 13º integral. A gente viu o segundo cálculo em que existia ali, né, um 13º correspondente ao número de meses, né, que esse funcionário trabalhou. Agora vamos ver a segunda parcela e essas situações com relação a os descontos, né, porque na segunda parcela vai ter o desconto do INSS, vai ter o desconto do imposto de renda no 13º, tá? Então, a segunda parcela do 13º salário, né, tem um limite ali, né, para ser paga até o dia 20 de dezembro, tá? Como é que é o cálculo da segunda parcela? Então, permanece aquela necessidade, né, da mesma forma como foi verificado na primeira parcela, né, faz a verificação quando vai fazer o pagamento do 13º salário já, vendo se houve faltas injustificadas, né, se ele foi admitido durante o ano, todas aquelas situações que a gente já viu na primeira parcela. A base de cálculo, né? Então, o salário base dele, correspondente, né, à situação se ele é mensalista ou horista. As verbas de remuneração dos salários fixos, né, em relação à adicional de salubridade e periculosidade, a gente viu que considera, né, para pagamento de 13º salário. As médias, né, média de hora extra, adicional noturno, hora reduzida noturna, enfim, né, o DSR, né, a respeito. A média de variáveis de comissões e produtividade, existem situações, né, profissionais que vão ter esses elementos, e aí tem que considerar as médias deles também. E lá na segunda parcela vai ter incidência do INSS e do imposto de renda, tá, sobre o valor integral, né, do 13º. Tá? A forma para calcular vai ser a remuneração dele, divide por 12, vezes o número de avos de direito. E a partir daí se faz a incidência, né, dos descontos. Tá? Então, exemplo de cálculo, nós temos um salário, um 13º salário aqui, para calcular do Roberto Carlos Silva. Né? Ele tem um salário fixo, ele foi admitido em 10/5/2015, não teve faltas injustificadas no ano, o salário base dele é 5.000, carga horária no mês, 220 horas. Tá? A Manu, Roberto Carlos aqui nem é final de ano. Verdade, né? Mas esse Roberto Carlos aqui ganha menos do que aquele, né, Manu? Aquele lá deve ganhar um pouquinho mais. Ele tem 3 dependentes de imposto de renda, né? Então deve ser considerado, né, aquele valor, lembram? Tá na tabela de imposto de renda, tem aquele 189,59 que a gente abate antes de ver com a faixa. No caso dele aqui, ele vai ter 3 dependências, que multiplicar aquele valor lá por 3. Ele recebeu, lá na primeira parcela dele, né, R$ 2.500 de adiantamento, né, na primeira parcela. Então, a gente vai calcular essa segunda parcela considerando essas informações. Tá? Então, como ele foi admitido lá em 2015, né, então, no corrente ano, né, que ele estaria recebendo o seu 13º salário, né, digamos 2020, ele teria direito a
os 12, né? A remuneração dele, então, vai ser os 5 mil, certo? Ele não tem adicional de insalubridade, não tem adicional de periculosidade para somar. Então, o salário base dele vai ser a remuneração. Se tivesse os adicionais, somava os adicionais, tá? Ana Paula colocou ali que vai sair uns minutinhos, já retorna, tá, Ana Paula? Então, divide os 5 mil por 12, aí descobre, né, quanto cada mês representa de 13º, no caso dele, e depois multiplica por 12, por quê, né? Ele tem direito a todos os 12 meses, né? Já foi contratado lá em 2015, né? Então, ele não entrou no meio do ano, né? Então, ele tem direito aos 12 meses de 13º. Então, vai dar os mesmos 5 mil, tá? E esse 5 mil é a parcela bruta, tá? Tem que fazer os descontos agora. Então, vamos lá. 13º salário dele é 12 de 12, porque ele tem direito a um ano cheio, né, de 13º, então aos 5 mil reais. A gente tem que fazer o INSS sobre este valor. Então, a gente precisa olhar lá a tabela do INSS, né? Vou olhar, olho lá as faixas de INSS, aplico o percentual, desconto a parcela a deduzir. Então, ele pegou o percentual de 14%, faz 14% dos 5 mil e deduz aquela parcela que está do ladinho lá na tabela do INSS. Tá? O que sobrou é desconto, né, de INSS, 551,30. Imposto de renda. Bom, imposto de renda, para fazer esse cálculo de imposto de renda, eu vou usar o salário dele, né, os 5 mil, eu vou descontar o INSS, os 551,30, e vou deduzir os dependentes, né? São 3 dependentes vezes 189,59, né, por cada dependente. Aí deduzo esses valores, o que sobrou, olho lá, ficou na faixa dos 22,5%, faço 22,5% desse valor, e deduzo a parcela lá correspondente, então tem um imposto de renda aí de 236,85, tá? Como ele já recebeu a primeira parcela, diminui o valor correspondente à primeira parcela do 13º, tá? Então, o bruto dele aqui, né, 5 mil, menos INSS, imposto de renda e o valor da primeira parcela, fica um valor de descontos, né, de 3.288,15. Então, diminuindo os 3.288,15, ele tem um líquido a receber na segunda parcela de 1.711,85, tá? Então, vamos lá, né? Aqui o passo a passo desse cálculo que a gente viu nesse Olerite. Tá? Como é que a gente chegou naquele valor do INSS ali, 551,30, né? Então, o salário dele, os 5 mil reais, ficou na faixa dos 14%. Então, faz 14% de 5 mil. Menos a parcela deduzir, né, dos 14%, está lá na tabela do INSS, né, do ladinho dos 14%, diz lá, deduzir parcela 148,70. Né? Então, o resultado desse 14% de 5 mil, menos 148,70, aí que chegou aos 51,30 de desconto de INSS. E o imposto de renda? Bom, imposto de renda, além do INSS, tem os dependentes, né? Então, nós vamos considerar os 3 dependentes. Cada dependente, né, a gente, enfim, deduz 189,59, vezes os 3 dependentes, então a dedução total, né, pelos dependentes é 568,77. Então, qual é a base de cálculo para ir lá olhar na tabela do imposto de renda? Vai ser os 5 mil reais dele, menos o INSS, menos o imposto, os dependentes a deduzir, né? 568,77. Quanto é que sobra? 3.879,93. Essa é a base de cálculo do imposto de renda, né? Deduzido o INSS e deduzido os dependentes, esse valor que eu vou olhar lá na tabela do imposto de renda. Então, esse valor na tabela de imposto de renda fica na faixa de 22,5%. Então, faço esse valor, né, a base do imposto de renda vezes 22,5%, deu um 872,98. Mas ali do lado dos 22,5%, na tabela do imposto de renda, diz assim, deduzir 636,13. Então, a gente faz menos 636,13, o que sobrou é o imposto a descontar, né, imposto de renda a descontar, R$ 236,85. Né? Dali que veio aquele valor de imposto de renda a ser descontado. Tranquilo, gente? Como é que ficou para vocês? Tudo certo em relação ao cálculo dessa segunda parcela? Achei tranquilo, professor.
Vai demorar um pouquinho para pegar por causa do passo a passo, que é um pouco comprido, mas acho que tá de boa. Mas é um passo a passo, né, gente? Assim, faz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois É. aquilo, chegando na resposta, né? Você não pode pular essas etapas, né? E fazer uma antes da outra, né? Tem que fazer sempre na sequência Sim. certa também, né? Tá? Tá. O Guilherme colocou ali, prefiro não me expor. Tranquilo, Guilherme. Muito bem. Então, gente, o INSS, né? Tem que fazer, para fazer os descontos, né? Primeiro faz o INSS, para depois o imposto de renda. Isso é importante. E, claro, nunca esquecer, né? Que tem o FGTS, né? Então, já teve um FGTS pago lá na primeira parcela. Então, eu vou fazer 8% dos 5 mil. O FGTS integral é 400, mas já foi pago 200 na primeira, né, parcela. Então, diminui os 200. Na segunda parcela do FGTS, R$200. Então, deposita, né, ao pagar a segunda parcela do 13º salário, mais R$200 na conta do FGTS desse trabalhador. Tá? Tati colocou complicado ali no chat. Qualquer dúvida, Tati, vamos participando aí, né, tirando as dúvidas. Mas esse mesmo passo a passo aí, certo? Muito bem. Se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta a fazer de momento, nós vamos adelante. Bom, no primeiro caso, gente, que a gente viu da segunda parcela, era um funcionário que não tinha, né, médias nem variáveis. Ele tinha aquele salário bruto dele, né, não tinha nada, né, de adicionais ou médias, né. Agora, no segundo exemplo, a gente tem o cálculo da segunda parcela, a segunda parcela bruta aqui, tá? Com médias e variáveis, tá? Então, nós temos um empregado aqui, o colaborador Matheus, Feijó Alencar. Ele não teve faltas injustificadas nem afastamentos no ano do pagamento. Tá? Ele tem um salário base de R$ 1.850, um mês de 220 horas. Ele tem um dependente para imposto de renda. Ele teve, né, 120 horas extras a 50% de janeiro a novembro. Então, vai ter médias de horas extras para esse funcionário, né? Ele fez hora extra durante o ano. Lá no 13º salário, tem o reflexo dessas médias. E quando faz hora extra, tem DSR sobre as horas extras, correto? Então, tem DSR sobre a hora extra do mês do pagamento, 13º salário, 4 dias de repouso e 31 dias correspondente. Recebeu R$ 925 de adiantamento do 13º durante o ano. Então, ele já tem aqui um adiantamento de 13º que ele recebeu, tá? De 925. Vamos lá. Passo a passo básico é o mesmo do exercício anterior, só que agora tem as médias para a gente ver, né? Isso é o que diferencia esse segundo exemplo, tá? Então, o salário base dele é 1.850, só que agora a remuneração dele é composta também das médias, tá? Então, ele fez horas extras ao longo do ano, de janeiro a novembro. Então, ele fez quantas horas extras? 120. Distribuídas durante 11 meses. Conta aí de janeiro a novembro dá 11, né? Então, a média é as 120 horas que ele fez, divididos pelos 11 meses, correspondente aos meses de horas extras. Dá uma média de 10,91 horas por mês. Tá? E ali estava dado anunciado, né, que ele fez essas médias aí, horas a 50%. Muito bem. O primeiro passo, a gente já sabe agora o total dessa média, né, que vai entrar dentro do salário dele do 13º. Mas, para calcular quanto vale, né, essas horas aqui, né, médias de 10,91, tem que fazer aquele passo a passo do cálculo das horas extras. Primeiro, achar o valor da hora, adicionar 50%, para depois multiplicar o valor da hora extra vezes as médias dele. Tá? Então, R$ 1.850 divide por 220, eu acho o valor da hora normal. 8 horas
8 horas não, R$ 8,41. Esse é o valor da hora normal. Mas a hora extra era 50%, né? Então, eu adiciono mais 50%. É a mesma coisa que multiplicar por 1,5, né? Então, a hora extra dele vai ser 8,41 mais a metade, que vai dar R$ 12,62. Então, cada hora extra dele, R$ 12,62. Então, esse valor da hora extra vai ser multiplicado pela média, né? Fez uma média de horas extras de 10 horas e 91. Multiplicados o valor da média das horas vezes o valor da hora extra, então ele tem um total de horas extras a receber, né? 137,68. Acontece que, quando tem hora extra, tem que calcular DSR da hora extra, né? Então, quanto é que ele vai ter de DSR dessa média das horas extras? DSR, como é que a gente faz o cálculo do DSR mesmo, gente? Tem que considerar quais dias ali, né? É a totalidade dos dias do mês, são os dias de descanso, é os dias úteis, como é que funciona isso? A Bárbara colocou ali dias úteis, a Juliana dias úteis e dias de descanso, a Manu colocou descanso dividido por dias úteis, Emerson final de semana e feriados, Juliana geralmente é 25,5, depende do mês, né? Depende do mês, se tiver alguns feriados ali, muda essa proporção, né? Se for mês de 30, 31, mês de 28 dias. A Tati colocou ali 26,4. Nesse caso aqui em específico, né, nós temos aí uma situação em que ele tem 4 dias de descanso, né, e 27 dias úteis, tá? Então a gente usa essa proporcionalidade, tá? Em geral, né, o que eu posso fazer? Achar o índice primeiro. Divido 4 por 27, vai dar o percentual, né? Esse percentual eu multiplico pela quantidade de horas extras. Ou faço como está aqui, ó, que dá o mesmo resultado, tá? Eu pego a totalidade das horas extras, 137,68, e divido pelos dias úteis. O resultado eu multiplico pelos dias de descanso. É a mesma coisa que se eu fizesse, né? Os dias de descanso dividido pelos dias úteis e multiplico esse fator pelo valor das horas extras, tá? Mesma coisa. Quem preferir fazer dessa forma, aqui não está errado também, né? Vai dar o mesmo valor. Então, 137,68 de horas extras, dividido por 27 dias úteis, vezes as 4 horas, vezes 4 de descanso, tá? Dá R$ 20,40 de DSR sobre as horas extras. Então, ele tem médias de horas extras, médias de DSR para receber. Já achamos os dois valores, tá? Então, temos aqui 137,68 de hora extra, mais 20,40 de DSR. Então, o total, né, 158,08. Qual é a remuneração dele? Os 1.850 mais as médias, né, de hora extra e DSR, que chega a R$ 2.008,08. R$ 2.008,08. Quantos avos de direito ele tem? 12, né? Estava dito ali que não teve nenhuma falta, né? Nenhum afastamento ao longo do ano, enfim. Então vamos ao valor bruto. Então o valor bruto é simples, como ele teve o ano inteiro, né, a receber, e não teve, né, entrada no meio do ano, e também não teve faltas a ser desconsiderada, vai ser a remuneração, 2.008,08, divide por 12, então a gente sabe agora, dividido por 12, né, quanto equivale cada mês, e multiplica por 12 porque ele trabalhou o ano todo, né, vezes 12, então, chegando aos mesmos 2.008,08, né, que é a segunda parcela bruta, tá? Aqui depois, né, a sequência seria, né, fazer o cálculo do INSS, né, descontar o INSS. Se tem dependente, desconto dependente, aí olha a tabela do imposto de renda, faz o desconto do imposto de renda correspondente, né, não esquecendo, é claro, né, de fazer também o desconto da primeira parcela, né, para chegar ao valor líquido a receber, né, neste caso, tá?
na primeira parcela entram as médias também. Lá na primeira parcela, né, a gente usa o valor cheio, né, o valor total, tá? Inclusive, não só a insalubridade e periculosidade, mas as médias, né? Certo, Helenice? Deixa eu voltar lá naquele slide, estava lá, né? Foi demonstrado ali em tela para vocês no cálculo da primeira parcela, o que considera, tá lá. Aqui, ó, é o salário base, as verbas adicional de insalubridade e periculosidade, e aqui, ó, primeira parcela, média de variáveis em horas. Então, na primeira parcela também considera, tá? A gente não teve um exemplo com médias, né, na primeira parcela. No exemplo da primeira parcela, a gente fez exemplos com insalubridade e periculosidade, né? Mas está aqui, está dito, ó, média de variáveis em horas também na primeira parcela, tá? Certo, Linice? Muito bem, gente. Então, vimos a situação aí do funcionário, né? E o valor bruto aí da segunda parcela, tá? Então, precisa, para chegar no valor líquido, né, descontar lá INSS, imposto de renda, né, o adiantamento da primeira parcela para chegar no valor líquido dele. Tranquilo, gente? 13º, vimos aí os exemplos de cálculo. Tatiane colocou sim, Tayla também, Daiane também. Manu, fiquei com uma dúvida. Pode falar, Manu. Não consegue habilitar o microfone para falar, Manu? Fica melhor. Se tiver com problema no microfone, vai pelo chat mesmo. Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo. Tá, é que ele tá com probleminha, mas eu consegui habilitar. Então, é que se a gente fizer as médias de horas extras, por exemplo, na primeira parcela, quando a gente for, digamos, a que eu fiz, né, em novembro ali, eu considero as horas extras de janeiro a novembro, se ele tem, né, período. Daí, para a segunda parcela, eu só vou considerar as horas que ele fez em dezembro. Isso? Não, é o valor que tu soma para achar a remuneração, né? A remuneração é composta pelo valor do salário base, adicional, né, de insalubridade, adicional de periculosidade se houver, e as médias. Então, tu somou tudo, tu achou o valor remuneração, né? Lá na primeira parcela. E aí tu aplica a fórmula para calcular a primeira parcela. Quando tu for fazer a segunda parcela, tu vai considerar as mesmas médias, né? Só que agora inserimos descontos, enfim. Tá? Ah, entendi. A única diferença é que na segunda parcela vai ter os descontos. Isso, é. Vai incidir aqueles descontos de INSS, imposto de renda, né? Claro que aí tem que descontar o valor da primeira parcela também para chegar no valor do salário líquido, né? Da segunda parcela. Tá? Entendi. Certo? Obrigado, Manu. Obrigado pela participação. O Guilherme tá tirando uma onda com a Manu aí, Guilherme. Muito bem. Vamos ver alguns exemplos, tá, de rescisão do contrato de trabalho, algumas regras, né, sobre rescisão, tá? Assim que a gente terminar de ver esses exemplos aqui de rescisão, a gente vai fazer o nosso intervalo, 15 minutos, aí depois do intervalo, né, a gente na volta tem a chamada, aí depois da chamada vão ter exercícios, tá, gente? Aproveito de novo para reforçar, não desconectem naquela segunda parte da aula com exercícios, aproveitem para fazer os exercícios. Tendo dificuldade de fazer os exercícios, né? A gente continua ao vivo aqui para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas de vocês, né? Então, não abandonem a aula nesse segundo momento, né? Porque senão depois, quando vocês forem fazer o trabalho, forem fazer avaliativa, forem fazer prova, não aproveitaram esse outro momento com exercícios, não exercitaram e não tiveram dúvidas na hora. Mas depois, na hora de fazer o trabalho, vai ter dúvida, né?
E aí o horário da aula ao vivo é para isso, né? A gente exercitar e participar também daquele segundo momento, tá? Então vamos lá. Rescisão do contrato de trabalho. Então, em relação ao pagamento da rescisão, né? Esse pagamento ele deve ser efetuado até 10 dias após o término do contrato, né? Previsão legal, artigo 477, parágrafo 6º, tá? Esse pagamento ou é em espécie, ou cheque, né, ou depósito bancário. No caso do depósito, né, tem que ter o comprovante desse depósito, inclusive no momento da homologação, da rescisão, né, junto ao sindicato, né, é um demonstrativo, um comprovante, né, de que esse pagamento foi efetivamente feito, né. Ou então, muitas vezes, né, hoje em dia nem se usa mais, né, mas antigamente, né, algumas empresas pagavam em espécie na frente lá, né, da hora da rescisão lá, da homologação da rescisão lá no sindicato, tá? Hoje em dia é tudo por meio digital, pagamento, a maior parte, né, pelo menos, pagamento direto em conta, né? Aí tem que se levar o comprovante de depósito, tá? Aviso prévio. Então, o aviso prévio é uma comunicação, tá? Da rescisão do contrato. Isso pode se dar tanto pela parte do empregador quanto do empregado, né? Avisar com antecedência, né, o processo de desligamento, tanto de uma parte quanto de outra, tá? Claro que quando é por parte do empregador, né, vão ter todas aquelas incidências, né, de cálculos, enfim, de rescisão, né, quando é pela solicitação do empregado, né, aí fica retido o FGTS, né, fica, não tem, enfim, um aviso aquele indenizado, né, algumas coisas. No entanto, visto a reforma de 2017, pode haver um acordo entre as partes, né, que altera um pouquinho essa situação do FGTS retido, tá? Então, o empregado tem direito a resgatar um percentual do seu FGTS caso, né, ele entre em acordo lá com o empregador, né, mas é um acordo entre as partes, né, uma situação bem específica, né, a tentativa de legalizar aquilo que era feito, né, de uma forma, enfim, extra-legalmente, né, geralmente quando havia uma boa relação, o empregado queria sair da empresa, tinha aquela situação, né, do acordo lá entre as duas partes, né, o empregado, enfim, recebia o seu FGTS, tinha direito a receber as parcelas do seguro-desemprego, mas devolvia a multa, né, de 40%. Né. E aí, na tentativa de regular isso, né, veio aquela reforma de 2017, em que tem essa possibilidade, né, do acordo naqueles percentuais lá previstos em lei, tá? Mas o aviso prévio é um comunicado. Então, ele antecede a situação, né, da rescisão, onde a gente está avisando, né, que naquele prazo haverá um desligamento, né. Bom, por força aí da lei 12.506 de 2011, né, cada ano do trabalhador, né, do empregado, na mesma empresa, ele é acrescido de 3 dias, a fim, então, de alterar a contagem dos dias de apuração do aviso prévio. Tá? Então, o aviso prévio é acrescido de mais 3 dias a cada ano. Bom, então, o empregado tem 1 ano de empresa, tem lá os 12 meses, né? E vai ser demitido, enfim, né? Recebe um aviso prévio. Quantos dias vai contar ali para o cálculo, né, das verbas? Vão contar 30 dias mais 3, né? Por 1 ano de trabalho, segundo a lei lá de 2011. Se tiver 2 anos, vão ser 3 dias do primeiro ano, mais 3 dias do segundo ano. Aí seriam 36 dias de cálculo, tá? Se for 3 anos, vezes 3, 9, 39 dias para cálculo da rescisão, tá? Então, isso aí alterado, né, pela lei de 2011, certo? Tem uma limitação, é claro, a gente já vai ver logo a seguir. Então, 2 exemplos, tá? Um admitido em 1/7 de 2000, e a demissão dele em 31/10 de 2013.
Então, ele teve ali 13 anos, né, de trabalho. Tá? Então, nós temos ali, no caso de dias de aviso prévio dele, 69 dias. Tá? Em função da quantidade de anos de trabalho, vezes 3, né? Dá os 69 dias. Na linha de baixo, né, o segundo trabalhador ali, ele foi admitido em 1 de 10 de 2013 e foi demitido em 30 de 11 de 2014, ou seja, ele tem um ano e para esse ano ele tem mais 3 dias, então é 30 dias mais os 3 do ano de trabalho, fica 33 dias, que vai incidir, né, sobre o salário daquele trabalhador. Tá? Então, no primeiro caso aqui, como o aviso prévio dele é sobre 69 dias, né, porque ele teve 13 anos de trabalho, 3 anos a mais para cada ano, chegou-se a 69 dias. Então, como o salário dele é 3.700, quanto é que vai dar o aviso dele? Né? Os 3.700, divide por 30, vezes 69, R$ 8.510, o valor do aviso prévio dele. Tá? Para aquele que tem 33 dias de aviso, o salário dele é 1.100, então vai dar 1.210, né? Os 1.100 divide por 30, faz vezes 33. Tá? A gente sempre divide por 30 aqui, porque para achar o valor do salário dia, né? Quando eu acho o valor do salário dia, eu multiplico pelos dias de direito do aviso prévio. Tá? Que pode variar aí, né? Nessas faixas de valor. Tá? Muito bem. Indenização. Caso o empregado seja demitido sem justa causa, 30 dias antes da data base do acordo coletivo, então depende, é claro, né, de cada categoria. Tem categorias aí que vão ter data base para acordo coletivo no mês de março, outras vão ter o mês de junho, outras vão ter o mês de agosto, outras vão ter o mês de novembro, depende da categoria. A gente tem que estar atento aí, né, ao acordo coletivo, né, daquela categoria para aquele sindicato específico. Por quê? Se for feita a demissão sem justa causa, nesse prazo, né, 30 dias antes da data base, a empresa paga uma multa, né, que seria aí um salário a mais, um salário extra para o empregado, tá, em termos de indenização nesse sentido. Então, todo mundo que trabalha em DP, trabalha em RH, né, deve estar atento a essa situação em específico aí, né. E às vezes a gente tem, né, numa mesma empresa, tem lá acordo coletivo para mais de uma categoria, né, às vezes 2, 3, 4, a depender, né, da área de atuação, da configuração dessa organização, tá. Prazo para quitação das verbas rescisórias. Também tem uma previsão legal, né, então vai do primeiro dia útil ao término do contrato de trabalho até o 10º dia, tá? Então esse prazo aí, a partir do término do contrato, né? Assinado lá, então, a rescisão, a data do término, aquela data ali conta até o 10º dia, então, para a quitação das verbas rescisórias, pagamento, né, dos valores da rescisão, tá? Então conta a data da demissão, né, desse comunicado, enfim, da assinatura, tá? Bom, o que compõe as verbas rescisórias? Tá? Claro, vão ter alguns descontos a serem considerados também, né? Imposto de renda e INSS. Né? Claro que naquela mesma sequência de cálculos, né? Primeiro a gente faz o INSS, desconta o INSS, depois faz a incidência do imposto de renda. Isso não muda, né? É da lei. No imposto de renda, para fazer o seu desconto, né? A gente deve fazer separadamente 13º salário, então, né, vai ter o 13º correspondente, né? Quando a gente faz o desligamento, vai fazer a rescisão, quantos meses esse trabalhador tem trabalhado até aquele momento? Estou fazendo uma demissão agora em maio, né? No dia 20 de maio, quantos dias tem do dia 1º de maio até o dia 20 de maio? Tem mais de 15, então conta maio. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai contar 5 meses, vou fazer o cálculo, né? O 13º salário correspondente a esses 5 meses, tá? E aí vou fazer a incidência, né, do imposto de renda. Outras verbas também são consideradas, como o adicional de periculosidade, adicional noturno, hora extra, né? Aquelas médias que a gente já viu. Então,
os adicionais e as médias são considerados aí, tá? INSS, desconto de INSS, né? O INSS incide sobre o valor correspondente ao 13º, então se ele foi demitido no meio do ano, tem direito a 5 meses, por exemplo, né? Fiz o cálculo do 13º desses 5 meses, vou fazer o INSS sobre esses 5 meses, né, do 13º. O saldo de salário, né? Saldo de salário mais o adicional de periculosidade, se teve hora extra, né? Naquele saldo de salário. Saldo de salário é o mês da rescisão, né? Então, foi demitido em maio, está sendo feita a demissão no dia 20, então trabalhando do dia 1º ao dia 20. Então tem saldo de salário sobre 20 dias. Se tem periculosidade sobre os 20 dias. Se fez adicional noturno, né, nesses dias também tem, né? Isso tudo incide o cálculo do imposto de renda. E também sobre o aviso prévio indenizado. Então, o INSS sobre o 13º, sobre os adicionais, né, daquele saldo de salário, e sobre o aviso prévio indenizado, né, que é aquele salário que ele vai receber, né, 30 dias mais 3 dias por cada ano de trabalho, certo? Então, são esses descontos comuns aí nas verbas rescisórias, imposto de renda e INSS, tá? São exemplos ali, né? Os cálculos em si a gente já viu eles, né? Na rescisão, o que a gente faz, né? Replica esses cálculos considerando que é uma rescisão, tá? Na rescisão vai ter ali o aviso prévio, né? Mas as outras coisas, né? 13º, né? Férias, né? As médias proporcionais, insalubridade, tudo aquilo a gente já viu, né? Só que agora na rescisão, né? Tem que fazer tudo ali para fazer os seus pagamentos, né? Quem resolveu fazer RH para fugir do cálculo, né? Quando chega em DP, se apavora, né? Eu sou de humanas, por favor. Mas não é só, né? A DP é uma área dentro da área de RH, dentro da grande área de RH, né? Porque dentro de RH tem recrutamento e seleção, né? Tem treinamento e desenvolvimento, enfim, tem outras coisas importantes aí que compõem, né? Nem todo mundo é aderente, né? Essa parte dos cálculos, né? De DP. Tem gente que gosta muito, né? Tem gente que se aprofunda, vai depois fazer, né? Auditoria, né? De contabilidade em departamento pessoal, né? Faz especialização, enfim, porque gosta muito dessa área, né? Que é bem interessante mesmo. Isso, na vida prática tem lá os programas, né? Claro que quem configura tem que saber entender dos cálculos, né? Para poder fazer a configuração certa, né? E os parâmetros, né? Colocar os parâmetros no programa. E depois tem que auditar o resultado, né? Lá do programa, né? Então, se dá algum erro, né? Como é que faz? Então tem que fazer a auditoria também, né? Dos cálculos que foram emitidos ali pelos programas de folha de pagamento, né? Manualmente, tu vai inserir, né, os dados, os parâmetros, né, tem uma folha lá de 1.000 funcionários, né, então tu vai inserir os dados, daqui a pouco dos 1.000 tem, né, alguns que tem alguma regra específica, né, que tem que tratar aqueles lá separadamente, tu pode ter dentro, né, do teu programa, né, situações específicas, alguns são da parte operacional, e para esses tem lá adicional de produtividade, tem adicional de periculosidade, ou algum outro insalubridade. Na área administrativa não vai ter periculosidade, então são outras configurações. Então tem que fazer essas configurações no sistema, é claro, né? E depois da folha pronta, né, emitida, lá tem que fazer a auditoria, ver se está tudo certinho, né? Conferir os cálculos, né? Bater eles lá, para não ter problema, né? Faz parte do processo, né? Tem que gostar de cálculo, né? Bom, gente, então, nossas verbas rescisórias, né, em caso de rescisão. O saldo de salário, né? Então, aqueles dias que ele trabalhou naquele mês da rescisão, né?
As férias indenizadas vencidas ou proporcionais, né? Então pode acontecer, né? Ele está sendo demitido por exemplo, no mês de maio. Aí ele tem uma férias vencida, tem que calcular o valor dessas férias. Ou então proporcional, né? Então já tirou umas férias, tem só o proporcional desse ano, né? De janeiro a maio, por exemplo. Então tem que fazer o cálculo das férias proporcionais. O 13º também, né? Tem a proporcionalidade do 13º salário. Se ele está saindo em maio, né? Vou considerar de janeiro até maio, inclusive se em maio tiver trabalhado lá aqueles 15 dias, né? Dentro do mês da rescisão. O aviso prévio, se indenizado, né? Tem aquela proporcionalidade, ou seja, recebe um salário, né? De 30 dias, mais 3 dias por cada ano adicional de trabalho, tá? Naquela proporcionalidade que a gente viu. E também, gente, se for o caso, né, salário família, tá? Bom, temos aqui uma tabelinha, né, para trazer esses exemplos. Rescisão quando ocorre por pedido de demissão. Então, aqui no caso, né, é um funcionário, né, pedindo demissão, né, antes de completar um ano, tá? Ele vai ter, claro, o saldo de salário dele, salário de família, se for o caso, né, o 13º proporcional, férias proporcional, aquele 1/3, lembra do cálculo das férias? Quando a gente fez a aula de férias, tinha lá o 1/3 sobre as férias, né? Então faz 1/3 sobre as férias, tem que fazer o depósito de FGTS, né, correspondente ao saldo de salário 13º, e, claro, o termo de rescisão do contrato. Então, esses são os elementos. Ele não vai ter direito ao quê, né? Ao aviso prévio, né, porque foi pedido por parte dele, né, não vai ter direito à multa dos 40% e nem o seguro-desemprego. Então, quando o funcionário pede demissão, né, são essas as ocorrências mais comuns. Não está se falando aqui de nenhum acordo, tá? Então, foi pedido de demissão, não teve acordo, né, entre funcionário e empresa, tá? Num segundo caso, agora a rescisão por pedido de dispensa, tá? Ou seja, ele foi dispensado, né, com mais de um ano de serviço, tá? Então ele vai ter direito lá ao saldo de salário dele, né, o salário família, 13º proporcional, férias proporcionais, as férias vencidas, né, o acréscimo sobre as férias, o FGTS, o termo de rescisão do contrato, tá? O aviso prévio vai depender, né, de dar o aviso ao empregador ou mesmo ao trabalhador, a multa de 40% e seguro-desemprego, no caso do pedido de dispensa. Claro que, quando for demitido pela empresa, vai fazer jus ao aviso prévio, a multa dos 40%, né, e aí a emissão do seguro-desemprego, só o que muda, tá? Pessoal, como é que ficou para vocês? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para o intervalo? Muito bem. O pessoal já está respondendo. Podemos. Nas atividades podem surgir dúvidas, isso nos exercícios, né? Muito bem, gente. No meu aqui são 20, 40, 20 e 55, então a gente volta do intervalo. Aí a gente volta do intervalo já com a chamada. Aí depois da chamada a gente tem exercícios, como sempre, né, no Classroom, sobre esse conteúdo que a gente viu agora, tá? Então, como eu sempre reforço e sempre reforcei em todas as aulas anteriores, essa segunda parte da aula é tão importante quanto, ou até mais importante do que a primeira parte. Porque vocês vão fazer os exercícios, vão encontrar as dificuldades, e é importante que vocês participem, né? Trazendo as dúvidas, perguntas que possam surgir nessa segunda parte da aula, tá? Muito bem. Então, gente, até inclusive, né, a recomendação é que, podendo, né, não desconectem durante o intervalo, porque depois, na hora de voltar do intervalo, vocês podem ter algum problema na hora de reconectar. Daqui a pouco eu já estou, né, lá na segunda, terceira, quarta chamada, né, e já passou o nome de vocês, né? Então,
procurem se manter conectados aí, se possível, tá? Sem desconectar. Um tempinho aí para tomar um café, comer alguma coisa. A Juliana ali colocou, bora cafezinho. Esse horário até nem é tão bom um cafezinho, né, Juliana? Porque daqui a pouco tira o sono, né? Guilherme, um Rivotril. Não é para tanto, né, Guilherme? Um chazinho de camomila já ajuda. Tá? Certo, gente. Então eu vou fechar o microfone e a câmera e aí abro de novo às 20h55, tá? Também vou fazer meu lanche ali e já volto.